Meus irmãos, com alegria no meu coração, vos saúdo com a paz do Senhor. Vocês podem tomar seu assento, quero convidá-los para a gente ler a Bíblia Sagrada, um texto de uma simplicidade muito grande, que é o segundo livro dos Reis, capítulo de número 4. Nós vamos ler esse texto da Bíblia Sagrada. Segundo livro dos Reis, capítulo 4. A minha gratidão aos nossos pastores, pastor Zé Wellington Bezerra da Costa, pastor Wellington Júnior, a diretoria da nossa igreja aqui em São Paulo, também ao pastor Josué Silva, que está conduzindo o trabalho esta tarde. Minha gratidão a Deus e compartilhar um pouco da palavra esta tarde. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, nós vamos ler versículo 1 ao versículo de número 7. É um texto que todo mundo conhece e sabe de cor e salteado. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido teu servo morreu, e tu sabes que teu servo temia ao Senhor, e veio o credor a levar os meus 2 filhos para serem servos. 2. Eliseu lhe disse: que te hei de fazer? Declara-me o que tens em casa. Ela disse: tua serva não tem nada em casa, vírgula, que é um acento gráfico, indica que há uma continuidade, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai e pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vaso vazio e não poucos. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita azeite em todos aqueles vasos, e coloque à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. Ele trazia os vasos e ela os enchia. E aconteceu que, cheio que foram os vasos, disse a seu filho: traz-me ainda um vaso. Porém ele disse: não há vaso nenhum. Então o azeite parou. O azeite parou porque a crise não é de azeite, a crise é de vaso. Se tiver vaso, tem azeite. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. Grife essa palavra: homem de Deus. E disse ele: vai e vende, porque azeite não se dá, azeite não se empresta, azeite custa caro. Vai e vende o azeite e paga a tua dívida. A dívida não é do teu marido, a dívida é tua. Paga a tua dívida, e tu e teus filhos tornar-se-ão empresários, e tu e teus filhos vivei do resto. Quem diz o amém? Amados e queridos irmãos, o texto que eu escolho para a nossa fala é um texto de uma simplicidade ímpar e singular, que conta-nos um milagre no ministério do homem de Deus por nome de Eliseu. Capítulo 4, versículo 7, eu pedi que vocês grifassem ou guardassem a expressão homem de Deus, porque nós criamos um hábito de linguagem, um vício de linguagem, e a qualquer pessoa, pelo simples fato de pregar bem, cantar bem, ou ser um obreiro, nós damos a ele a nomenclatura ou rotulamos como homem ou mulher de Deus. Devemos ter cuidado a quem nos dirigimos, a quem nos reportamos, chamando de homem ou mulher de Deus. A etimologia ou a expressão homem de Deus aparece na Bíblia um pouco mais de 72 vezes, exatamente 73 vezes. Apenas 8 personagens bíblicos tiveram permisso de ser chamado homem de Deus. No Antigo Testamento foram 7, e no Novo Testamento apenas um homem é chamado de homem de Deus. E aqui está mais um milagre no ministério do homem de Deus, por nome de Eliseu. Eliseu é um dos 3 personagens bíblicos que recebe um cheque assinado em branco. Juntamente com Eliseu existem mais 3 personagens que recebem um cheque assinado em branco. Elias chega para Eliseu e diz: pede-me o que você quiser, lhe será feito. Eliseu faz um pedido ousado, Eliseu faz um pedido audacioso. Eliseu disse: eu quero porção dobrada do teu espírito. Alguém diz que Eliseu pediu o direito de primogenitura, ou seja, ser o primeiro na escola dos profetas. Outros dizem que Eliseu pediu para ser reconhecido em Israel 2 vezes mais do que foi Elias. Outros dizem que Eliseu pediu para ser usado 2 vezes mais do que foi Elias. Certo é que no ministério de Elias acontece 9 milagres, no ministério de Eliseu acontece 18 milagres. E aqui está mais um milagre no ministério do homem de Deus. Capítulo 4, versículo 1,
nós vamos ter 5 informações. Primeira informação, uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas, uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas. Quem é essa mulher? A Bíblia silencia, a Bíblia não revela, a Bíblia não diz quem é essa mulher. Para entendermos quem é essa mulher, nós temos que recorrer ao auxílio do livro, ao auxílio da história. A história vai afirmar, a história vai rezar, a história vai dizer que essa mulher é casada com um homem por nome de Obadias. Qual Obadias ser das 2.398 biografias bíblicas? Existem 12 personagens na Bíblia que chamam-se Obadias. Existem 12 homens na Bíblia com o nome de Obadias. Obadias, que essa mulher era casada, era um que era político em Israel. Era um que tinha grande aceitabilidade na sociedade e grande responsabilidade diante dos céus. É aquele do primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 4. Ele esconde 100 profetas de 50 a 50 e a sustenta com pão e água. Então, quando essa mulher chega ao homem de Deus e diz: o meu marido, essa mulher está reivindicando, essa mulher está solicitando a lei da semeadura. Ninguém é obrigado a plantar, ninguém é obrigado a semear, mas aquilo que nós semeamos, nós somos obrigados a colher. Um obreiro jovem, agora na época da pandemia, interpelou-me e disse: pastor, como nós vamos viver nesse tempo de pandemia? A palavra que eu dei para eles, quero compartilhar com vocês esta tarde. Eu disse para ele: quem sabe que andou semeando, não precisa ter medo da colheita. Quem sabe o que andou plantando, não precisa ter medo da colheita. Primeiro, a lei da semeadura, ela é justa. A lei da semeadura, ela é justa. Quem planta abacaxi, não colhe melão. Quem planta abacaxi, vai colher abacaxi. Quem planta goiaba, não colhe manga. Quem planta goiaba, vai colher goiaba. Quem planta feijão, não colhe arroz. Quem planta feijão, vai colher feijão. Você que tem o ministério de intercessão, ministério de oração, não te precipite em orar por qualquer causa, sem antes se inteirar, sem antes se certificar, sem antes se informar, que às vezes a pessoa está num processo de colheita, está colhendo algo que andou plantando, e você vai se meter em luta que não é para você, e vai acabar sobrando para você. Que a lei da semeadura, ela é justa. O pecador, o ímpio, que não conhece a Bíblia, ele diz: quem faz aqui, paga aqui, porque ele não conhece a Bíblia. Quem planta vento, vai dizer Oséias 8:7, quem planta vento vai colher tormenta. Provérbios 26, 27, quem faz uma cova, nela cairá. E Gálatas 5:6, não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque de Deus ninguém zomba. Tudo aquilo que o homem semear, isto ele ceifará. Salmo 126:5, os que semeiam em lágrima vão colher com alegria. Gênesis 26:12, e semeou Isaac naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano sem medidas, porque o Senhor o abençoava. Eclesiastes 11:6, pela manhã semeie a sua semente, e à tarde não tire as suas mãos, porque você não sabe qual vai prosperar, se é esta, ou se é aquela, ou se ambas igualmente serão boas. 2 Coríntios 9:6, e digo isto: o que semeia pouco, colhe pouco, mas o que semeia em abundância também ceifará. Outro dia eu estou pregando em uma igreja, e o altar, o púlpito era pequeno, e tinha um obreiro, eu pregando o tempo todo, mexendo no celular e rindo. Eu não sei por que ele estava fazendo isso. E o pastor falou, e eu ouvi, ele disse assim: você não está vendo que o pastor está pregando? Rapaz, se comporte. Eu disse, sem olhar para ver quem era: fique tranquilo, pastor, que no dia que ele estiver pregando, alguém vai fazer a mesma coisa. Fique em paz, porque a lei da semeadura, ela é justa. A lei da semeadura, ela é infalível. Ela é infalível. Plantou no tempo certo, colhe. Plantou no tempo certo, colhe. A lei da semeadura, ela é universal. Ela é a mesma aqui em São Paulo, é a mesma no Nordeste, é a mesma na América Central, na América do Norte, na América do Sul, é a mesma na África, na Ásia. Ela é universal. Ninguém fala comigo na igreja, mas você fala com quem?
Ninguém me ajuda, mas você ajuda quem? Ninguém coopera comigo, mas você coopera com quem? Ninguém me abençoa, mas você abençoa quem? Ninguém ora por mim, mas você ora por quem? Ninguém adora quando eu canto, mas quando os outros cantam, você adora também? Ninguém adora quando eu prego, mas quando os outros pregam, você adora também? A lei da semeadura, ela é justa, ela é justa. Quem me entende, diga amém. O meu pai e a minha mãe tiveram muita fé. Papai e mamãe teve muita fé. Nós somos em 23 irmãos. Nós nascemos lá em casa 23. E eu sou o 23º irmão que o Senhor deu, o 23º filho que o Senhor deu a meu pai e a minha mãe. Papai era agricultor rural e trabalhava de forma artesanal. Plantava feijão e milho. Eu devia ter 7, 8 anos. Papai nos convidava para ir para a roça. Mamãe ficava brava. Ela dizia, esse menino tem que ir para a escola. Papai dizia, não, tem que ir para a roça para não ficar com o corpo mole, para não ficar preguiçoso. Pelo menos meio período tem que ir para a roça. E chegar na roça, como nós éramos menor, ele colocava uma mochila, algo como uma mochila, uma sacola, que lá na roça nós chamávamos de embornal. Colocava o embornal aqui no ombro, enchia de caroço de milho e caroço de feijão. Como papai era mais forte, ele ia na frente, pegava uma picareta e abria a cova. Quando ele abria a cova, a gente que era pequeno, jogava a semente e passava o pé. Ele abria a cova, a gente jogava a semente e passava o pé. Ele abria a cova, a gente jogava a semente e passava o pé. Ele abria a cova, a gente jogava a semente e passava o pé. Porque quem semeia não tem como semear andando para trás. Quem semeia só anda para frente. Quem planta não tem como plantar andando de costa. Quem planta só anda para frente. Semeie, porque a lei da semeadura, ela é bíblica. Quem me entende, diga glória a Jesus. Segunda informação, ela disse, o meu marido, além de servo, ele tinha temor. Vamos lá? Meu marido, ele tinha temor. Ele tinha o que boa parte dos cristãos do século 21 perderam o temor. Receba a palavra desse simples pregador. Receba a palavra desse velho pastor. Vão-se os anéis, mas ficam-se os dedos. Vão-se os anéis, mas ficam-se os dedos. Vão-se os anéis, mas ficam-se os dedos. Perca amizade, perca bens materiais, perca relacionamento, mas nunca perca o temor pelas coisas espirituais. Nunca perca o temor pelas coisas sagradas. Nunca confunda o santo com profano. Nunca confunda o santo com profano. Vocês já viram como as pessoas vão para a igreja? Eles vão para a igreja como quem está indo a um shopping. Vão para a igreja como quem está indo ao cinema. Vão para a igreja como quem está indo ao aniversário de 15 anos de idade. Vão para a igreja como quem está indo a um casamento. Gente, igreja não é lugar de tirar onda. Igreja não é lugar de brincar. Igreja não é lugar de passear. Igreja é lugar de cultuar. Igreja é lugar de celebrar. Igreja é lugar de guerrear. Igreja é lugar de adorar. Quem veio adorar, diga glória a Jesus. As pessoas estão brincando com o evangelho, brincando com a igreja. Está escrito Gênesis 28:16, disse Jacó, na verdade Deus estava nesse lugar, eu não sabia quão terrível esse lugar. Esse lugar não é outro lugar, senão a casa de Deus. Está escrito, o Êxodo 3:5 disse Deus a Moisés, tira o sapato dos teus pés, porque a terra que tu pisa, terra santa é. Não é o teto que é santo, não é a cadeira que é santa, não é esse altar que é santo, é a presença de Deus que santifica o lugar. O Eclesiastes 5:1 está escrito, guarda os teus pés quando entrares na casa do Senhor, o teu Deus. Abacuque 2:20, mas o Senhor está no seu santo templo e reverencie Ele todos os moradores da terra. Outro dia os jovens da igreja foram no culto e voltaram felizes e disseram, pastor, que culto topzera.
Eu disse: que diabo é isso, topzera? Pastor, até o teto é top. Passou do teto é topzera. Disse: que legal, que culto topzera. O que é que tem lá? E eles começaram a dizer o que é que tinha lá. Eu disse: oraram? Ele disse: pastor, pode orar outro dia. Ficamos lá 3 horas, mas não teve oração. Disse: então lá pode ser um clube, lá pode ser um salão social, menos igreja, porque está escrito, Mateus 21:13, o Cristo reivindicando, Isaías 56:7 e Jeremias 7:11, ele disse: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Igreja é lugar para cultuar. Igreja é lugar para celebrar. Igreja é lugar para guerrear. Igreja é lugar para adorar. Não perca o temor. Ela disse: meu marido tinha temor, mas ele tinha uma outra qualidade. Meu marido, ele era servo. Ele era servo. Ele era servo. Ele era servo. Ela disse: meu marido era uma estrela. Ela disse: meu marido, ele era servo. Ela não disse: meu marido estava para ser servidor. Ela disse: meu marido estava para servir. Ela não disse: meu marido estava para ser adorado. Ela disse: meu marido estava para adorar. A grande problemática da igreja do século 21 é que está sobrando estrelas e está faltando servo. Ela disse: meu marido, ele era servo. Entre os vários substantivos para servos, eu gosto de pelo menos 2. Um chamado de ruperetas, são os remadores que remam na parte inferior, fazendo força. Quando você assiste aqueles filmes antigos, contando a história da navegação de Roma, existe 2 pavimentos no navio: pavimento superior, onde vai a tripulação, e o pavimento inferior, onde vai os remadores, os ruperetas. Quem está em cima, às vezes não sabe que tem alguém embaixo fazendo força, mas o navio só vai chegar ao cais, só vai chegar ao porto por causa dos ruperetas. São os anônimos. Na igreja a mesma coisa. Às vezes a gente prega, a gente canta, Jesus salva, batiza, a gente pensa que a gente está com a bola toda. Às vezes é o rupereta, é o anônimo que passou a semana toda orando, jejuando. Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza. Bendito seja o Deus dos anônimos, bendito seja o Deus dos ruperetas. Às vezes não tem o seu nome escrito em cartazes na terra, mas seu nome está escrito no livro da vida. Às vezes não são reconhecidos pelos homens na terra, mas são reconhecidos pelo céu. Às vezes não tem fama aqui na terra, mas o seu nome chegou até o céu. Bendito seja o Deus dos ruperetas, o Deus dos anônimos. Além de rupereta, um outro substantivo que eu gosto, que é chamado de dolos, que aparece no Novo Testamento 125 vezes. A palavra dolos pode ser traduzida por escravo, aquele que não tem a sua vontade própria, aquele que tem a sua vontade atrelada ao seu dono, Servo não prega o que quer, servo prega o que o Senhor manda. Servo não canta o que quer, servo canta o que o Senhor manda. Servo não profetiza o que quer, servo profetiza o que o Senhor manda. Servo não vai para onde quer, servo vai para onde o Senhor lhe dirige a estar. Porque existem pessoas, existem cristãos, existem até obreiros se machucando, quebrando a cara, se decepcionando, porque não entenderam que é servo. Servo não anda para onde o nariz aponta. Servo não anda pela arqueologia. Servo não anda pela imaginologia. Servo não anda pela pensiologia. Servo anda na vontade de Deus. As pessoas sempre perguntam: pastor, qual é o melhor lugar para morar? O senhor acha melhor morar aqui na capital? Estou pensando, pastor, ir para a Zona Norte. Estou pensando para a Zona Oeste. Estou pensando para a Zona Leste ou para a Zona Sul. Estou pensando para o ABC, pastor. Estou pensando em ir para o interior. O senhor acha melhor morar no interior? O senhor acha melhor ir para a Europa? O senhor acha melhor ir para os Estados Unidos? Qual é o melhor lugar, pastor, para mim estar? Melhor lugar para você estar é no centro da vontade de Deus. Se você estiver no centro da vontade de Deus, onde Deus te colocar, Deus vai te abençoar. Lembremos de Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo,
santo e agradável a Deus, que é um culto racional. E não vos conformei com esse mundo, mas antes transformai pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Para quem é servo, a vontade do Senhor sempre será boa. Para quem é servo, a vontade de Deus sempre será perfeita. Para quem é servo, a vontade de Deus sempre será agradável. Deus nunca vai permitir, que é chamada vontade permissiva, que Deus tem a vontade soberana, a vontade preventiva, a vontade providencial, a vontade diretiva e a vontade permissiva. Deus não vai permitir um servo cair no buraco e vai tirar a escada ou a corda. Se foi Deus que permitiu o servo cair no buraco, tem uma escada ou tem uma corda para você sair. Deus nunca vai permitir um servo entrar no beco sem saída. Se foi Deus que permitiu o servo entrar no beco, tem uma saída para você, porque a vontade de Deus é boa, a vontade de Deus é perfeita e a vontade de Deus é agradável. E esta tarde o Espírito de profecia diz na minha boca: Deus vai te dar uma direção. Deus te trouxe aqui para lhe dizer: eu vou te dar uma direção. Quem recebe a direção, diga aleluia. É certo? Essa mulher é muito inteligente. Essa mulher é muito inteligente. Veja a informação dela. Deixa eu dizer aos homens aqui esta tarde: homens, nunca subestime a inteligência de uma mulher. Homens, nunca subestime a inteligência de uma mulher. Homens, nunca subestime a inteligência de uma mulher. Essa mulher chega ao homem de Deus e diz: a culpabilidade, a responsabilidade é do meu marido, é do meu marido. Ele não é um bom gestor, ele não é um bom administrador, ele comprou e não pagou. Agora os credores vão levar os 2 filhos meus para pagar dívida. Se você ler o versículo 7, Eliseu vai dizer para ela: a dívida não é do defunto, a dívida é sua, porque quem casa com o defunto, casa com a dívida também. Quem casa com o defunto, casa com a dívida também. Alô, você que é jovem, está me ouvindo pela internet. Alô, você que é jovem, vai se casar. Toda vez que você for tentar namorar com alguém, ou for casar com alguém, não esqueça: você está casando com o que aquela pessoa semeou no passado. E você vai colher. Você que vai casar com alguém, você vai casar com o que aquela pessoa semeou no passado, e a colheita vai vir para você, porque a família é uma só. As pessoas querem semear, mas não querem colher. Eles querem plantar, mas não querem colher. A lei da semeadura, ela existe. Quem me entende, diga amém. Eu fui pregar numa cidade por nome de Pati dos Alferes. Saudoso pastor João Alto. Eu vi aqui de manhã alguém da SEAD. Se tem alguém da SEAD aqui me ouvindo, conheceu o pastor João Alto. Fui pregar com a irmã Andréia, senhora minha esposa, que há 30 anos estamos casados. Cheguei lá para pregar. Quando eu vou pregar, faltou energia. O santo pastor disse: homem de Deus, quando falta energia aqui, demora para voltar. Você vai pregar 1 hora no escuro. Eu disse: meu santo pastor, não vai dar para mim pregar 1 hora no escuro, porque minha santa esposa, antes de eu pregar, vai cantar de 5 a 7 hinos. Ele olhou para mim e disse: você está maluco? Eu disse: o que é que foi, meu amor? Ela disse: como é que eu vou cantar no escuro? Eu disse: como é que eu vou pregar no escuro? Ela disse: eu vou ficar rouca. Eu disse: eu também vou ficar rouco. Ela disse: mas não tem som. Eu disse: para mim pregar também não tem som. Eu olhei para ela e disse: andou de avião comigo? Ela disse: andei. Está no hotel comigo? Ela disse: estou. Almoçou no restaurante comigo? Ela disse: almocei. Eu disse: então vai entrar na prova comigo também, meu amor. Vai entrar na prova comigo também. Valorize a família que Deus te deu. 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 Quem me entende, diga glória a Jesus. Versículo 2, Eliseu lhe disse: quem te hei de fazer? Declara-me o que tens em casa.
Ela disse: tua serva não tem nada, vírgula, que acento gráfico indica que há uma continuidade, senão a botija de azeite. Essa mulher tinha um senso de alta comiseração. Essa mulher tinha um complexo de inferioridade. A tua serva não tem nada, senão a botija de azeite. Uau! Como é que não tem nada se tem azeite? Como é que não tem nada se tem azeite? Como é que não tem nada se tem azeite? Quem tem azeite tem muita coisa. Quem tem azeite tem unção. Quem tem azeite tem poder. Quem tem azeite tem graça. Quem tem azeite tem sabedoria. Quem tem azeite prega. Quem tem azeite canta. Quem tem azeite dirige. Quem tem azeite profetiza. Quem tem azeite tem comunhão. Quem tem azeite expulsa demônio. Quem tem azeite tem a presença de Deus. Quantos aqui tem azeite esta tarde, oh glória? Esta botija de azeite pode permanecer uma se continuar na sua mão. Porém, se você colocar na mão certa, em meio à crise, Deus vai multiplicar o azeite. João capítulo 6, Cristo reúne o seu colégio apostólico, seu colégio discipular. Devido à logística, havia dificuldade para dar alimento. O Cristo diz: como vamos alimentar? Filipe, que era contador do ministério do Cristo, tinha feito a faculdade de economia, pega a calculadora e diz: Senhor, 200 denários de pão. 200 denários de pão não é suficiente para esse povo se alimentar. Denário é equivalente a $10. Filipe diz: Senhor, $2.000 para recomprar de pãozinho não é suficiente para esse povo se alimentar. A última vez que eu vi a cotação do dólar estava 4,80 alguma coisa. Como não tenho nada em dólar, não há por que ficar preocupado com a cotação do dólar. Então Filipe diz: Senhor, $9.600 para recomprar de pãozinho não é suficiente para esse povo se alimentar. Mas tem um camarada do ministério do Cristo que eu amo tanto ele, coloquei o nome do meu filho, o nome dele, o primogênito, André. André aparece no Novo Testamento 9 vezes. 6 vezes André aparece na lista contando os discípulos. As 3 vezes que André aparece solta, aparece trazendo solução de problema. As 3 vezes que André aparece solta, aparece trazendo solução de problema. Que o restante de 2022, Deus tire do teu caminho aqueles que só trazem luta, aqueles que só trazem problema. Que Deus coloque no teu caminho, André, pessoas que serão solucionadores de problema. André disse: eu encontrei um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixes pequenos. Mas o que é isso para tanto? Isso é pouco na minha mão, isso é pouco na sua mão. Porém, se você colocar o pouco na mão de Jesus, ele vai se transformar em muito. Texto bíblico vai dizer que só homem havia quase 5.000. A história vai dizer que havia de 15 a 21 mil pessoas. De 15 a 21 mil pessoas. O Cristo pega o pão e dá graça. Pega o pão e dá graça. Corta e divide. 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 De repente alguém para e disse: pare. Ele disse: o que aconteceu? As 21 mil pessoas já se alimentaram e ainda sobrou, e ainda sobrou, e ainda sobrou 12 cestos. Quem tiver ligado nessa tarde, receba. Deus está dizendo: eu vou dar e vai até sobrar. Eu vou dar e vai até sobrar. Receba, oh glória. Eliseu, eu abaixei a calma, fúria, bala, pura macheira, cambo e a séria braça. Eliseu lhe disse: quem te hei de fazer? Declara-me o que tens em casa. Ele disse: a tua serva não tem nada, somente uma botija de azeite. Deus multiplicará o azeite. Creia, Deus vai multiplicar o azeite. Lembra do livro do 1 Reis, capítulo 17, versículos 10, 11, 12, 13 e 14. Elias chega na casa da viúva em Serepta e disse: faz um bolo para mim. Ela disse: eu vou comer, eu e meu filho hoje, e vamos morrer amanhã. Ele diz: faz primeiro para mim, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará até o dia que Deus dá chuva sobre a terra.
Elias fica 6 meses no Querite, 6 meses. A crise ainda ia durar 3 anos, ainda ia durar 3 anos. A mulher dá uma refeição para o homem de Deus e ele libera a palavra para 3 anos da vida dela. Quem come pouco, com pelo menos 3 refeições por dia. Não é o meu caso, eu como pouco mais, porque eu recebi o que está em Eclesiastes capítulo 3, comer é dom de Deus, eu recebi o dom para comer, então eu como um pouco mais de 3 refeições por dia. Então quem come pouco, com pelo menos 3 refeições por dia, como era ela e o filho, era no mínimo 6 refeições por dia, 6 refeições por dia. Ela deu uma ao homem de Deus, e o homem de Deus liberou para ela 6.570 refeições. Ela deu uma ao homem de Deus, e Deus liberou para ela 6.570 refeições. Eu quero ser profeta de Deus essa tarde. Venha a crise que vier, venha a crise que vier, assim diz o Senhor. Essa tarde a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não vai faltar. Deus vai multiplicar, 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 Deus vai multiplicar. Oh glória! É o Hachoba Kawa, Fretewa Hawa, Chipra Hawa, Chebia, Frewa, Orel, Chobia, Cresce, Brava, Kewa, Ikekereba Hawa, Kewa, e cresce. Eu creio, aleluia. Eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio. Eu creio, eu creio, eu nasci para crer. Eu creio, eu creio, eu creio. Deus vai multiplicar. Alguém que veio aqui esta tarde, que precisava ouvir esta mensagem, quem precisava ouvir não veio. Deus não fala com quem está ausente, Deus fala com quem está presente. Porque Deus está trazendo um recado. Deus não é carteiro para levar recado, Deus tem mensagem. Ele está dizendo essa tarde: eu vou multiplicar, eu vou multiplicar, eu vou multiplicar. Deblácia, Luriqueba, Raua, Fúria, oh glória. A partir do versículo 3, Eliseu vai trabalhar sobre narcisismo versus marketing, que as pessoas confundem, irmão Jonathan da praça, sobre narcisismo e marketing. Eles confundem o que é marketing, o que é narcisismo. Eliseu vai combater o narcisismo, mas vai mandar a mulher fazer o marketing. Eliseu vai trabalhar aqui para ela algo que nós chamamos de network, que é conexões, aliança. Eliseu vai dizer para ela: vai aos teus vizinhos. Eliseu vai trabalhar com ela sobre a vida ideal, não a vida real. Uma coisa é a vida ideal, outra coisa é a vida real. Outra coisa que Eliseu vai trabalhar aqui, Eliseu vai trabalhar sobre atitude. Eliseu vai dizer para ela: vai, isso é, toma uma atitude, toma uma postura, toma um posicionamento. Eu estava conversando com o pastor Eliseu Vicente, aqui no intervalo, a gente estava falando sobre o novo tempo, a nova dificuldade da igreja, e nós como obreiro, eu que prego há quase 40 anos, preciso me reinventar todo dia, daí então preciso tomar atitude, porque o meu HD já está formatado, meu HD já está formatado, meu HD já está formatado. Todo dia eu oro, Deus destrava a minha mente, Deus não deixa a minha mente travar, não deixa a minha mente travar, destrava a minha mente. Eu herdei do meu pai o hábito de ler a Bíblia anualmente, todo ano eu leio a Bíblia toda. Esse ano eu estou lendo a Bíblia da versão da Sociedade Bíblica, numa versão da linguagem de hoje, para destravar a minha mente, porque o versículo já está decorado lá, daquela forma antiga. Então eu estou lutando. Então Eliseu vem dizendo para ela: toma atitude, toma posicionamento. Eliseu vai dizer para ela: põe a tua fé em prática. Se vai pedir, é para pedir muito, não é para pedir pouco. É para pedir muito. Se é para pedir, é para pedir muito, não é para pedir pouco. Se eu creio que Deus é poderoso para me dar um pneu de uma bicicleta, porque eu não peço uma bicicleta toda. Se eu creio que Deus é poderoso para abrir uma portinha, que eu não peço para Deus abrir uma porta grande. Se eu creio que Deus é poderoso para dar uma bênção pequena, que eu não peço para Deus uma bênção. Quem está me entendendo, diga glória a Jesus.
1992, meu pastor me chamou para ir para a convenção, que eu ia ser consagrado. Eu tinha 6 dias de casado com a irmã André, na lua de mel. E a convenção foi lá para Goiânia. E eu fui na minha simplicidade, peguei o ônibus, larguei a mulher em casa, tomei dinheiro emprestado, fui para a convenção. Chegou lá, ler o nome de todo mundo, o meu começa com N, é difícil, né? Aí na hora minha não leu o meu nome. Eu disse, eu acho que esqueceu, fui conversar com o secretário. Ele, não esqueceu não, o pastor fez isso só para lhe provar, para ver se você é crente mesmo. Eu disse, é mesmo, rapaz. Ele disse, eu disse, glória a Jesus. Voltei para casa, e eu tinha o hábito de orar a partir de meia-noite. Aí fiz um papel com o nome do meu pastor, e toda noite que eu ia ajoelhado, dobrava o joelho em cima do nome. Senhor, visita o meu pastor agora, ele está orando comigo neste momento, e até a hora que eu ficar aqui de joelho, que ele fique também, Senhor, lá orando, não deixe ele dormir, Senhor, enquanto eu não estiver dormindo. 3 meses eu cheguei na igreja, e ele disse, Nerildo, me deixa dormir, rapaz. Disse, que foi meu pastor? Deixa eu dormir, menino. Eu disse, que foi? De todo dia que eu vou deitar, eu tomei a pedra e meio tijolo. Você chega assim, em cima da cama, olha para mim, meu pastor, o senhor vai me consagrar ou não, meu pastor? O senhor vai me consagrar ou não, meu pastor? E eu disse, quer dormir, meu pastor? Ele disse, quero. Então deu um jeito de me consagrar, meu pastor. Ele disse, tu está orando por mim, é? Eu disse, vou ter que lhe revelar toda madrugada, meu pastor. Toda madrugada eu estou orando. Deus está dizendo, é tempo de multiplicação. Quem recebe, diga aleluia! Eu encerro agora versículo 6. Partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si, sobre seus filhos. Ele trazia o vaso e ela enchia. Ele trazia o vaso e ela enchia. Vamos lá? Eles traziam o vaso e ela fazia o quê? Eles traziam o vaso e ela fazia o quê? Ele trazia o vaso e ela fazia o quê? E aconteceu que que foram todos os vasos. Disse a ele, traz ainda um vaso. Porém ele disse, não há vaso nenhum. Então o azeite parou. Por que o azeite parou? Porque não havia mais vaso. Não é essa mentira que o diabo tem dito no Brasil. Não é essa mentira que o diabo tem dito em São Paulo. Acabou os vasos, acabou os vasos, acabou os vasos, acabou os vasos. Eu vim aqui essa tarde dizer, é mentira do diabo. Não acabou os vasos. Ainda tem crente sincero, ainda tem pregador sincero, ainda tem cantor sincero, ainda tem 7 mil que não se dobrou. Abraão, tem vaso, tem vaso. Cadê os vasos? Cadê os vasos? Cadê os vasos? Cadê os vasos? Se tem vaso, tem azeite. 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 Se tem vaso, tem azeite, oh glória. Não acabou os vasos. Não acabou. Não acabou. Ainda tem vaso. Ainda tem vaso, ainda tem vaso, ainda tem pregador que tem vergonha na cara, ainda tem gente que tem temor, ainda tem gente que paga preço, ainda tem gente que ora, os vasos não acabou, a faia tchébia, oremacau, a plécia joia, nera choque a raua. Cuidado com a síndrome de Elias. Só eu fiquei, só você não. Tem mais 7 mil, tem mais 7 mil. Tem gente pagando preço também, tem gente orando também, tem gente pedindo mudança também, tem gente buscando avivamento também. E Deus está ouvindo. Ainda tem vaso, cadê os vasos? 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 Oh glória a Deus, oh glória, oh glória. É o afaua, é o comingal, a fai, chame, reua, orical, afaua, fécia, aleluia, aleluia, aleluia. Eu vou encerrar. Se tem vaso, tem azeite. Se tem vaso, tem azeite. Vamos lá. Se tem vaso, 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 se tem vaso
Quem era rico, como o Jonathan aqui da praça, ele tinha um moinho que chamava Getsemane, que era uma prensa de azeite. E ele tinha ou jumento, ou então um camelo para rodar a prensa, para prensar a azeitona. Quem era pobre como eu, tinha que ir na mão ou no pé. Era necessário prensar, no caso do sacerdote, 30 quilos de azeitona para extrair 6 litros de azeite. Na forma comum, é necessário prensar 5 quilos de azeitona para tirar 1 litro de azeite. Olha que dificuldade. O azeite primeiro é símbolo de riqueza, que a riqueza das nações eram 3: trigo, vinho e azeite. Quem tem azeite prospera. Azeite servia para pôr nas feridas. Quem tem azeite recebe cura. Azeite servia para perfumar os leitos. Quem tem azeite tem família edificada. Azeite é símbolo do Espírito Santo. Quem tem azeite é cheio da presença de Deus. O azeite servia para pôr na alimentação, para não dar azia. Quem tem azeite come o prato que papai dá e não passa mal. Come o prato, se for exortação, edificação, consolação, for buchada de bode, for mocotó, ele come e não passa mal, porque ele tem azeite. O azeite também servia para unção. O azeite servia para ungir reis, sacerdotes e profetas. Onde tem azeite tem unção. Onde tem azeite tem unção. Vamos lá? Onde tem azeite tem? Onde tem azeite tem? Outro dia fui num debate numa rádio aqui em São Paulo e perguntaram-me, pastor, o que é unção? Eu disse, pegue papel e caneta que eu vou revelar o que ninguém nunca teve coragem de falar. Então vamos para um break, vamos para o intervalo comercial. Eu disse, pode ir. Foi para o intervalo comercial. Quando voltaram, perguntaram-me, pastor, o que é unção? Pensaram que eu ia falar no Maurício, do original, na etimologia da palavra. Eu disse, escreve aí, unção é isto. Uns são e outros não são. Uns são e outros não são. Uns são e outros não são. Quem tem, tem. Quem não tem, fica chupando o dedinho. Quem tem, adora. Quem não tem, fica murmurando. Quem tem, dá glória. Quem não tem, fica torcendo para dar errado. Unção é isto. Quem tem, tem. 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 2 pontos sobre a unção e eu encerro. Primeiro, a unção não é para ser abraçada. Unção é para ser respeitada. Unção não é para ser abraçada, unção é para ser respeitada. Aprenda a respeitar quem tem unção. Mas é um velhinho, pastor, mas se o velhinho tem unção, respeite a unção de Deus na vida dele. Mas é uma velhinha, mas se a velhinha tem unção, respeite a unção de Deus na vida dela. Mas é um jovem, começou a pregar agora, mas se o jovem tem unção, respeite a unção de Deus na vida dele. Mas é uma moça, nem casada ainda, mas se a moça tem unção, respeite a unção de Deus na vida dele. Ah, mas é um novo convertido, mas se ele tem unção, respeite a unção de Deus na vida dele. Pastor, mas não tem um curso teológico, mas se ele tem unção, respeite a unção de Deus na vida dele. Unção não é para ser abraçada, unção é para ser respeitada. Preste atenção, você que está cochilando, para não murmurar. Presta atenção, para não murmurar, para não murmurar. No sentido comportamental. Eu estou falando de comportamento. Eu estou falando de comportamento. Tem pessoas que se comportam pior do que o adversário. Como assim, pastor? Vou lhe explicar numa linguagem simplória. O diabo respeita quem anda de terno e gravata, sim ou não, gente? Satanás respeita quem é famoso, sim ou não, gente? Satanás respeita quem prega em grande congresso, sim ou não, gente? Satanás respeita quem tem unção, sim ou não? Satanás respeita quem tem unção, sim ou não? Tem gente que se comporta pior do que o inimigo. Se o inimigo respeita quem tem unção, e por que você não quer respeitar quem tem unção? Unção não é para ser abraçada, unção é para ser respeitada. E Deus está lhe dizendo essa tarde, a unção que eu te dou hoje, ela vai trazer respeito. Leva ela para a tua congregação, leva ela para a tua cidade. Deus vai te dar a unção. Deus vai te dar a unção. Quem recebe a unção, diga glória ao nome de Jesus. Nós vamos encerrar. Diga comigo, a unção faz a diferença. O que é que faz a diferença? Lá em Diadema, onde eu congrego, o pastor Luiz Ricardo é o pastor da igreja. Lá tem um irmão por nome de Francisco, ganhou dinheiro, maranhense velho, ganhou dinheiro vendendo tapioca. Sai uma lenda na cidade, vender tapioca dá dinheiro. E só ele vende, só ele. Comprou casa, comprou apartamento, comprou a rocinha no Maranhão, comprou moto, comprou carro novo, só vendendo tapioca.
Saiu uma lenda, a tapioca do irmão, a tapioca do irmão, a tapioca do irmão. Eu fui atrás dele, disse: rapaz, qual o segredo de vender tanta tapioca, macho? É o tempero, é o recheio. Disse: é curioso demais, pastor. Disse: conta para mim que eu não vou contar para ninguém. Só para a igreja de Jesus, na terra onde eu passar. Só para a igreja de Jesus. Ele me levou perto da casa dele. Disse: conta quantas marcas tem aqui. Eu contei, tinha 200. Disse: conta quantas mais aqui. Eu contei, tinha mais 200. Meu pastor, todo dia, antes de ir vender a tapioca, eu venho aqui e oro 2 horas. Todo dia que eu termino de vender, eu venho aqui e oro mais 1 hora. Eu disse: oxe, e só isso? Ele disse: é. Eu disse: como é que funciona? Ele disse: Jesus. Eu disse: é Jesus. Ele disse: é. Me deu uma estratégia. Eu disse: deve ser uma estratégia. Eu disse: é. Mandou comprar uma moto. Eu disse: deve ser uma moto. Eu disse: é. Então eu comprei uma moto, encho de tapioca e não tem um ponto fixo, andando pela cidade, esperando o sinal. O sinal, eu disse: deve ser o sinal. Eu disse: é. De repente Jesus fala no meu coração: para, Francisco. Eu paro, abro a boca e grito: olha a tapioca! Aparece menino, pastor, de tudo quanto é buraco, e só compra na minha mão, na minha mão. Se eu tiver uma, eu vendo. Se eu tiver 10, eu vendo. Se eu tiver 100, eu vendo. Se eu tiver 500, eu vendo. Eu disse: então o segredo não é vender tapioca, o segredo é na unção de quem está vendendo a tapioca. Deus está te dizendo essa tarde: recebe a unção, recebe a unção, recebe a unção para fazer a diferença. Só quem recebe a unção, levante a mão direita, vai, levante a mão direita.